Direto da redação. Na cidade de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, terceiro mandato consecutivo para o prefeito Dorley Fontão está dependurado em uma liminar. E o plenário do TSE pode derrubar a decisão monocrática do ministro Nunes Marques e convocar novas eleições na cidade. É o que você vê aí destacando uma reportagem do Diário da Guanabara anteriormente, lá atrás. Nós vamos explicar isso direitinho daqui a pouco, porque eu tenho uma pergunta aí do Fernando Guimarães, de Marataízes, do extremo sul do Espírito Santo, e é sobre esse tema. Põe aí o que o Fernando pergunta, por favor. Meu nobre e estimado colega e amigo Roberto Barbosa, jornalista voluntarioso, em cima da verdade, um jornalismo sem medo. Nós temos aqui hoje no Espírito Santo uma situação que só o ministro Cássio Nunes entendeu dessa maneira. Tudo bem, uma decisão monocrática, e essa decisão que se abateu sobre o município de Presidente Kennedy, que traz de volta para um terceiro mandato Dorley Fontão. Quero crer que você, como estudioso também nessa área, um jornalista já realizado profissionalmente, é muito importante a colocação que você possa fazer e como que você vê tudo isso para beneficiar, para mudar, o que custou, como é que foi, que Brasília parece que não vive o Brasil. Principalmente o ministro Cássio Nunes. Mas ele é um juiz e quando decisão judicial você cumpre, depois você questiona. Gostaria mesmo, em nome de milhares de pessoas aqui do Espírito Santo, e que agora com a abertura da pessoa poder ter o terceiro mandato nesse caso, como é que fica toda essa situação, especialmente de Presidente Kennedy. A sua voz é a voz de verdade, é a voz do esclarecimento para muitos em Kennedy. Falou, meu querido? Muito obrigado, um abraço a todos esses que ouvem o informativo, na minha opinião, hoje mais importante do sul litorâneo capixaba, noroeste e norte fluminense. Muito importante. Um abraço e que seja uma semana de vitória para todos. Ô Fernando, eu, como disse aqui, eu não sou o dono da verdade e nem pretendo sê-lo, nem tenho essa pretensão. Mas o que eu faço é interpretar lei. Eu estou no quarto sul, formado, tenho graduação em jornalismo, tenho especialização em cobertura política, em cobertura econômica, em cobertura em política, em geopolítica internacional, tenho especializações. Fiz mestrado como aluno especial. Estou fazendo direito por prazer, por deleite, mas surpreendentemente, até aqui, chegando ao quarto período de direito, eu tenho até emitido algumas contribuições que têm me valido remunerações até acima do que recebo como jornalista e como empresário. Interessante observar isso, tá? Recentemente eu fiz a pedido de uma empresa internacional, uma empresa sediada nos Estados Unidos. Eu fiz na área em que ela pediu, mas fiz lá um documento assim maçudo, mas com informações substanciais que permitiu que essa empresa tomasse decisões acertadas. E há poucos dias essa empresa, essa multinacional, me enviou aqui uma carta de agradecimento, porque a decisão que ela tomou, que ela estaria incorrendo em erro diante da legislação no que ela estava se propunha a investir. Então isso me felicitou muito. Eu vi, poxa, então eu tenho algum futuro, né? Como aprendiz, eu tenho algum futuro. Mas eu digo uma coisa a você aqui sobre esse caso específico de Presidente Kennedy. Eu vivenciei algumas eleições extemporâneas. Vou dizer aqui algumas delas. Campos dos Goitacazes, 2006. Decorrência da anulação do pleito em 2004. Vivenciei também, mais recentemente, a anulação de eleição em Carapebus, outra cidade aqui no norte do estado do Rio de Janeiro.
Vivenciei eleição extemporânea em Rio das Ostras. Quando o TRE, quando o próprio TSE tinha acolhido o recurso do então prefeito, hoje prefeito de Novo, Carlos Augusto Baltazar, por meio de um liminar do Luiz Fux, depois derrubou e houve uma eleição extemporânea. Então sou muito tranquilo e sei as paixões que esse tipo de decisão, que esse tipo de coisa que ocorre aí em Presidente Kennedy, ela desperta, e por razões variadas. É do jogo. Mas só para que as pessoas entendam, porque eu não estou falando só para Presidente Kennedy, estou falando para todo o Brasil, estou falando para Brasília sobretudo, estou falando para porção de gente, estou falando para assessores de ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, porque tenho certeza que são assessores lá que estão me ouvindo, que são amigos. Presidente Kennedy teve uma eleição anulada no ano passado, em 2004. Por quê? O prefeito da cidade, Dorley Fontão, ele estava no cargo de prefeito, ficou por 1 ano e 9 meses, por ocasião do afastamento judicial da prefeita Amanda Quinta. Ele era vice, ele ficou 1 ano e 9 meses prefeito. Ele disputou a reeleição e venceu a reeleição. Então não foi um mandato de curto período, foi 1 ano e 9 meses. E agora ele disputou a reeleição de novo, que seria, em tese, a disputa pelo 3º mandato. Foi assim que o Tribunal Regional Eleitoral corretamente interpretou, foi assim que o juízo de primeira instância interpretou corretamente, foi assim que o próprio TSE interpretou, foi assim que o Nunes Marques anteriormente interpretou, e foi assim que a ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, também interpretou, ambos ao negar liminar o Dorley para assumir o cargo, enquanto se dirimisse um julgamento em repercussão geral, que é a tese de curto mandato, que foi proclamada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que a tese proclamada pelo Supremo Tribunal Federal ela diz? O que é curto mandato? É o exercício do mandato interinamente, desde que o prefeito seja afastado por via judicial. O exercício interino do mandato, o vice-prefeito, ele assume a prefeitura como prefeito em função do afastamento do prefeito por medida judicial. Mas é curto mandato se ele ficar até 6 meses no cargo, foi o que definiu o Supremo Tribunal Federal. Aí é curto mandato. Não foi o caso de Dorley. Ele ficou 1 ano e 9 meses e assumiu então, e a Amanda nunca voltou, esse processo nunca transitou em julgado. E não vai transitar tão cedo, só vai demorar 15, 20 anos para transitar. Mas o Cássio Nunes, ele pega nessa filigrana, ele ignora o lapso temporal e se apega apenas à decisão judicial não transitada em julgado. Um erro, na minha avaliação. E que a hora que essa liminar for julgada em plenário, isso vai cair. O desafio dos advogados de Dorley, eles estão confiando nisso, agora é não colocar isso em julgamento, é torcer e trabalhar internamente para isso não ir para plenário. Se for para plenário, vai cair. Mas nesse momento, Dorley toma Lexotan, tá todo mundo aí em pânico, com medo dessa liminar cair, porque pode cair. E para respaldar o que falo, o que digo, porque eu acho que a gente mata a cobra e mostra o pau, não é isso? Não é o que diz aí no interiorzão? Vamos aqui ao que diz o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, por ocasião da proclamação dessa tese em repercussão geral. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é o ministro Edson Fachin. Põe o que o Fachin diz, por favor. Bem, então, creio que posso proclamar, o ministro Fux também está de acordo, por unanimidade, o plenário aprovou para o tema de repercussão geral 1229 a seguinte tese: o exercício da chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não conta como exercício de um mandato para efeito de reeleição. Esta é a proclamação da tese e esse julgamento, com a enunciação da tese, portanto, está definitivamente encerrado. Viu aí? 6 meses. Não foi isso que o Fachin falou? 6 meses. Se você tem dúvida, volta o vídeo aí um pouquinho e veja ele falando 6 meses. Esse é o lapso temporal.
O Dorley, nós estamos falando de alguém que ficou no cargo 1 ano e 9 meses. Nesse momento aí, se os partidos políticos, se Câmara de Vereadores, se todo mundo começar a protocolizar documentos no Tribunal Superior Eleitoral, questionando a ministra Carmen Lúcia, a Corregedoria do TSE, o CNJ, Supremo Tribunal Federal, isso vai ser de um mau hálito tremendo, não segura. Pode gastar o fundo do poço, gastar o que tem de ouro no fundo do poço, não vai segurar se prevalecer a tese que foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos agora aqui uma reportagem que foi postada, está no Diário da Guanabara, a data é de 18 de junho de 2025, quando Dorley Fontão tentou eliminar, primeiro com Cássio Nunes, perdeu, Cássio Nunes negou a eliminar ele, dizendo, olha aqui, você ficou 1 ano e 9 meses, seu caso é completamente diferente do que está aqui. Eu não sei o que levou Cássio Nunes a mudar de ideia. Isso aí é uma outra história, eu não sei explicar isso. Porque entre os céus e a terra tem mais segredo do que supõe a vã filosofia, já dizia lá o Shakespeare em sua obra. Mas vamos aqui ao que diz a ministra Carmen Lúcia. Põe na tela aí, por favor, a reportagem. Eu vou aqui no trecho exato do despacho da Carmen Lúcia, se você descer um pouquinho. Aí, olha esse trecho aqui. Eu vou ler o que está grifado aí primeiro em amarelo. Abre aspas, todavia, excitando o tema de repercussão geral, diverge da hipótese aqui tratada, porquanto, todavia, o citado tema de repercussão geral diverge da hipótese aqui tratada. Olha só, hein? Porquanto, a substituição de Dorley Fontão da Cruz se efetivou por relevante lapso temporal, qual seja por aproximadamente 1 ano e 6 meses de mandato correspondente ao período de 2017 e 2020. Mas foi 1 ano e 9 meses. Ela até errou aí, porque na época era 1 ano e 6 meses, mas foi 1 ano e 9 meses, já completo. Até agora, recentemente, 1 ano e 9 meses. Ele ficou, na verdade, 1 ano e 9 meses, não foi 1 ano e 6 meses. Aí mais abaixo ela diz, no outro trecho grifado, a propósito, confira-se esse quadro depreende do acórdão regional que o exercício do cargo de chefe do Poder Executivo de modo temporário no período compreendido entre maio de 2019 e novembro de 2020, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito seguinte, configura exercício do mandato autônomo, de forma a atrair a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, o parágrafo 15 da Constituição Federal. O lapso temporal dele é 1 ano e 9 meses. Dentro dos 6 meses anteriores às eleições, ele ficou 1 ano e 9 meses. Então isso configura-se, não é mandato, não é curto o mandato, não. Os ministros a estabelecer isso foram muito claros, eles foram muito nítidos. E eu estou vendo algumas comparações aqui, equivocadamente, com o caso, por exemplo, de Geraldo Alckmin, quando era vice de Mário Covas. Veja bem, Geraldo Alckmin, ele era vice de Mário Covas, ele assumiu a prefeitura por 2 períodos curtos, porque o Mário Covas estava com câncer, ele saía para tratamento médico e voltava, saía, voltava. Então foram períodos curtos. Depois ele fica 6 meses até a eleição e ganha a eleição. Daí então ele pode concorrer depois à reeleição. Esse é o tema. Ele concorreu a uma reeleição. Porque a discussão ali não era terceiro mandato. A discussão é que, por Alckmin ter assumido por curtos períodos em um mandato, depois mais 6 meses em outro, que ele já tinha exercido um mandato completo, ele não poderia disputar a reeleição. São casos completamente diferentes. Assim não se enquadra. O que nós estamos tratando em presidente Kennedy é alguém que assumiu o governo por 1 ano e 9 meses, disputou a reeleição no cargo e depois ele concorreu a um terceiro mandato. Essa é a discussão que vai se estabelecer, o que está se estabelecendo. Então são casos distintos. Eu tenho certeza absoluta que se isso cair e prevalecer o entendimento que foi aí na repercussão geral, vai cair essa liminar. E tudo que as pessoas estão fazendo aí agora é impedir que essa liminar ela chegue a ser julgada em plenário. Tudo o que vão fazer é isso.
Então, nesse momento, a análise minha aqui é puramente técnica. Ela é uma análise sobre decisões, sobre o que tem, sobre o histórico de decisões. E eu tenho certeza que isso vai ser, se cair, se bater lá, eu tenho certeza que as chances de reformar essa liminar, de cair essa liminar, elas são enormes, enormes. Mas o bom dizer, Fernando, é que nesse momento aí tá todo mundo, não há garantia, não há felicidade, e o fato que vocês vão constatar, e eu creio que a Secretaria de Segurança do Estado do Espírito Santo já deve estar monitorando, que é a entrada de elementos do PCC dentro de Presidente Kennedy, dentro desse episódio todo que está ocorrendo. O PCC, nesse momento, ele começa a estabelecer um braço dentro do Espírito Santo, aqui nesse corredor, no sul do Espírito Santo. E eu estou falando isso porque eu tenho informações, nesse momento aqui de Brasília, que esse monitoramento existe. Então eu creio que a Secretaria de Segurança, nesse momento aí, também do Espírito Santo, está de olho nesse compasso, que talvez seja o fato mais grave de tudo isso. Porque Dorley você elimina, Dorley o eliminar cai, tem outra eleição, não se resolveu. Mas a entrada do PCC, esse início de entrada do PCC, vai ser algo muito mais complicado para a Secretaria de Segurança aí do Espírito Santo.